Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Tiozão. Como a gente prometeu agora, toda semana, de segunda a sexta, no mesmo horário, e um papo sobre o assunto do cotidiano, às vezes um ou dois, mas assuntos de momento que a gente vai interagir bastante. Para isso eu tenho que te pedir, primeiro, se inscreva no canal, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos e, lógico, deixe seu comentário e chame seus amigos. Então vamos, sem perder tempo, para o assunto de hoje. O que vai ser, Daniela? Tudo bom, Diogo? Hoje nós voltamos a falar do avião da Voo e Paz. Da Poder 360, ventos fortes podem ter determinado o acidente da Voo e Paz, diz estudo. E do G1, foto mostra o sistema de degelo de avião da Voo e Paz inoperante em 2023. Empresa diz que a falha foi sanada antes da tragédia. Como já falamos por aqui, né, Diogo? Havia grandes chances de uma das causas da queda ter sido o gelo no avião, nas asas, né? E as imagens obtidas pelo Fantástico em julho do ano passado mostram o mesmo avião que caiu com a descrição inoperante no sistema de degelo. E ainda, de acordo com o Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélites e da Universidade Federal de Alagoas, análises meteorológicas indicam que o voo entrou em turbulência durante todo o percurso. Pois é. Vejam, em primeiro lugar, como tem gente que está aparecendo cada vez mais com o passar do tempo. Algumas emissoras, alguns comunicadores desesperados para arrumar um culpado, para arrumar um problema, sempre com uma história meio mal contada, que impressiona a gente, sem dúvida impressiona, especialmente quem não conhece a aviação. Agora vamos parar para pensar um pouco. Esse comentário que essa emissora vem trazendo, repetidamente, cada vez com um assunto um pouco diferente. Um ano atrás, o sistema de gelo estava inoperante nesse avião. Um ano atrás. O avião passa por revisões quase que diárias. Algumas menores, que são essas quase que diárias, outras maiores, a cada mês, 2 meses, outras médias e outras muito grandes em tempos maiores. É uma questão que muitas vezes ele vê, está inoperante. Vamos continuar voando com o avião assim, sabendo que só vamos voar em região que não tenha risco de formação de gelo, porque a meteorologia mostra isso para as pessoas. E quando chegar no momento de parar para uma revisão um pouco maior, fazer esse conserto. Então, quando vem trazer que tinha esse defeito um ano atrás, é como dizer assim que, sei lá, a gente sofreu um acidente e eles falarem, mas os pneus estavam carecas no ano passado. Bom, o que importa que estavam carecas? Ou melhor, tinha um pneu furado no step, ele estava usando o step porque tinha um pneu furado no ano passado. O que importa isso? Absolutamente nada. É puro sensacionalismo. Né? Então, eu já falei para vocês algumas vezes, o gelo, provavelmente, muito provavelmente, quase com certeza, ele vai fazer parte do relatório. É bem provável que esteja no elo, seja um elo importante dessa cadeia de acontecimentos que trouxe ao acidente, mas a gente não sabe. Pode ser que tenha sido uma influência apenas psicológica e de repente aconteceu alguma outra coisa que a gente nem imaginou. E também disseram, mas esse avião já tinha sofrido um acidentezinho pequeno antes, quando ele, ao pousar, tocou a cauda. Sim, mas isso teve a ver? Não tem a ver? Ele passou por manutenção e foi consertado. Nós não sabemos. Vamos esperar com calma. Por enquanto, a gente tem que pensar o seguinte, respeito às vítimas, respeito a uma companhia que até aqui tem um histórico que merece respeito, respeito às tripulações dos aviões, porque eu devo dizer para vocês, o que eu tenho visto de pilotos, mesmo de outras companhias aéreas, extremamente incomodadas com parcela da mídia que vem criticando sistematicamente de maneira infundada. Eu já participei de programas de debate com pessoas que falam, mas eu ouvi denúncias, mas eu ouvi isso, aquilo, e não tem nada de concreto para dizer. Sabe? Isso é desrespeito, oportunismo, é gente que quer aparecer. E eu vou contar uma coisa para vocês que eu acho que define bastante bem isso. Eu tive a oportunidade de conhecer num desses debates a Sandra Assali. Ela é presidente da Associação de Amigos e Parentes das Vítimas de Acidente Aéreo. Eu fiquei muito bem impressionado de conhecê-la. Imaginava que ia encontrar uma pessoa contra tudo, com uma certa revolta, porque ela, em 1996, perdeu seu marido no acidente da TAM em Congonhas, no voo 402. E sentiu naquele momento muita falta de apoio.
absoluta falta de apoio, naquele tempo, da TAM e do próprio comandante Rolim. Palavras dela. Ela disse, era impressionante como a gente não tinha uma ligação muito boa. E eu que sempre acompanhei esse assunto muito de perto, eu vi que quando veio, falando dos acidentes maiores, aquele do Gol 1907, o Gol que bateu com o Legacy em voo, em 2007, a atenção que a Gol deu para as famílias foi, pelo menos, razoável, vamos dizer. Já no ano seguinte, em 2006, já no ano seguinte, em 2007, quando teve outro acidente da TAM, também em Congonhas, do Airbus, o voo 3054, aquele que passou reto na pista e foi bater no prédio da TAM, pegou fogo e morreram 199 pessoas, a minha percepção é que a direção da TAM estava batendo cabeça. Agora, no dia que eu estive com a presidente da associação, dos amigos e parentes das vítimas de acidentes aéreos, ela disse que naquele dia esteve numa longa reunião com a companhia aérea, com a Voepaz e com a ANAC, esteve no hotel onde eles estavam fazendo toda a recepção dos parentes e as primeiras preparações, que ela falou, eu nunca vi um atendimento igual. Tem coisas que precisam melhorar, sem dúvida, mas palavras dela, eu nunca vi um atendimento tão respeitoso e organizado como aquele. Disse, palavras dela, já participei, inclusive, de acompanhamento de casos de acidentes no exterior. Um deles, o da Air France, que disse ela que a associação foi convidada a ir lá na França para ensiná-los a como tratar com as famílias das vítimas. Imagina a experiência que ela tem de tantos anos trabalhando firme nisso. E ela disse, estavam lá psicólogos numa sala, com tudo anotado na porta, médicos, todo tipo de assistência que tem, inclusive seguradora numa sala para já começar a resolver as primeiras questões e dar o andamento de tudo. Isso resolve? Não, não resolve. Mas isso mostra o quê? Primeiro, que esse trabalho que ela, a associação dela, e muitas pessoas vêm fazendo desde 96, vem trazendo muito efeito. Conseguiram mudar a legislação para garantir melhoras no valor do seguro que as pessoas vão receber, independendo de quem seja o culpado, o responsável, o que for, pode chamar do que for. Aconteceu um acidente aéreo, hoje, automaticamente, por um seguro que todos os operadores têm, as pessoas vítimas já estão com a garantia de que vão receber uma indenização. Não é suficiente? Pode-se discutir se seja ou se não seja. Mas se acontece um acidente de ônibus, de carro, do que for, qualquer tipo de acidente, a gente nunca vai achar que a indenização é suficiente. Mas quando eu vejo que a companhia está melhor do que em todos os outros casos, eu falo, a gente está evoluindo. E disse ela também que a direção da empresa perguntava, o que nós estamos fazendo de errado? O que nós podemos melhorar para atender ainda melhor? Ela falou que ela nunca viu isso acontecer. Portanto, eu insisto, gente, é hora de respeitar, de acreditar que foi um acidente, uma fatalidade, uma coisa muito triste, mas a gente tem que esperar, ter certeza do que aconteceu, para depois, eventualmente, fazer as nossas críticas. Vamos descobrir erros, sem dúvida. Vamos descobrir desleixo? Pouco provável, mas não impossível. Vamos descobrir má fé, má vontade? Quase com certeza não. Então não é hora de ficar querendo falar mal dos outros sem a gente ter certeza, e sim respeitar que chegue o momento certo da gente entender o que aconteceu. Era isso que eu queria dizer para vocês, e amanhã estaremos de volta e eu conto com você.